bem-vindos a mais um episódio do Durma Com Essa podcast. Podcast que te guia pelo mundo do sono, da qualidade de vida, da saúde e da medicina em geral. Eu sou o Guilherme Brassanini. E eu sou o Jorge Pinheiro. E hoje você não pode dormir com essa, pois o tema é Odontologia do sono. Existe mesmo? E hoje a gente tem um convidado super especial, hein, Guilherme? Demais. É um amigo meu pessoal, mas é também meu dentista. Eu logo dizer, Você meu vai contar dentista, essa história mais pra frente. Tenho muita confiança nele. Então, assim, a gente está com o doutor Alexandre Aníbali, que ele é cirurgião dentista, especialista em ortodontia, é também capacitado em odontologia do sono e está fazendo aí o doutorado. Não vou falar muito sobre a sua tese, isso vai dar um episódio futuro, Isso. hein? No Laboratório do Sono, Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP. Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui com a gente e falar aí se essa odontologia do sono, que área é essa, né? Então, obrigado mesmo. Obrigado, eu estou muito feliz com o convite, estar com vocês dois profissionais que eu admiro, o Jorge, que a gente já trabalha junto há bastante tempo, e a odontologia do sono existe. Então já vamos começar dizendo já que existe, né? Não vou já não começar vamos fazer com mistério dúvida, demais, não. né? Ela existe, ela é pouco divulgada ainda. A gente está no Brasil, que é o país que mais tem faculdade de odontologia no mundo. É o maior número de dentistas do mundo. E a odontologia do sono é pequena aqui no Brasil ainda. Como no resto do mundo todo ainda, né? E apesar de ter muito embasamento científico, e é uma área de trabalho gigantesca a ser explorada. Sem dúvida alguma, é a área mais promissora da atualidade na odontologia. Então esquece aí a harmonização facial, é isso? Pois é, não, tem o pessoal que gosta, né, da harmonização facial. Não, tudo bem, não vamos entrar em polêmica. Não entrar em polêmica, mas além da harmonização facial, digamos assim, né? E a odontologia do sono, ela já está dentro do consultório do dentista. Isso que a gente não aprendeu, assim como em todas as áreas, né? A gente também não teve nada de sono na graduação, mas o dentista já faz odontologia do sono de alguma maneira sem saber o que está fazendo. Desde a odontopediatria, né? Desde a criança ali, né? Desde a criança, desde a amamentação na criança, depois da ortodontia, da ortopedia facial, das disjunções. Eu mesmo, como ortodontista, fiz disjunção maxilar uma vida inteira, mas pensando somente em encaixe de dente. Não pensava em respiração, não pensava em absolutamente nada de espaço para a língua, nada disso. E a gente vai fazendo a amamentação, né? Hoje a gente sabe todo esse desenvolvimento, tem trabalhos específicos que mostram índices de apneia nessas crianças que foram amamentadas somente pela mamadeira ou exclusivamente no peito, desse índice ser menor, até em níveis de IH, né? Apneia e hipopneia. Então o dentista já está ali, esse paciente já está na cadeira dele, ele tem um foco de luz enorme que ele está olhando ali direto na boca do gol, literalmente onde está o problema, né? Língua, palato, padrão facial, tipologia facial, classificação de Engel, que a gente usa muito, classe 1, 2 e 3. Você está olhando para o problema e você não sabe ver, você não sabe que ela existe. E, na verdade, a gente está falando de odontologia do sono e alguém pode pensar assim, né? Tá falando uma coisa nova, né? Mas parece que não é tão nova assim, né? Pois é. Quando a gente vai buscar ali no histórico, vocês sabem muito bem disso. E quando começaram os tratamentos disponíveis, né, para a apneia, o primeiro que surgiu nos anos 70 foi a traqueostomia. Logo depois veio ali em 79 o primeiro aparelho intraoral, que era um aparelho que não teve sucesso, que era um elevador de palato mole. Tá. E aí depois disso veio a uvo-palato, em 80 e 81 o CPAP. E aí em 82 veio o primeiro aparelho que realmente foi, pelo FDA, foi validado e começou a se utilizar. Então esses tratamentos surgiram ao mesmo tempo e eram colocados em todo tipo de gravidade de apneia, não tinha muito um padrão para isso. Então quem acha, né, como você disse, que é algo novo, não é, já está aí há muito tempo, é que realmente é pouco divulgado, pouco conhecido. Você falou que na época então era colocado para todo tipo de grau de apneia e a gente vê que hoje em dia tem uma tendência por alguns profissionais de voltarem para esse caminho tão antigo. Tem de tudo, pois é, e a gente sabe, né, até hoje em dia com a carga hipóxica, por exemplo, acho que a gente vai falar disso aqui, é um parâmetro novo Sim. que a gente utiliza muito, mas pela Academia Americana do Sono, né, se a gente for colocar ali bem dentro de uma receita de bolo, pela Academia Americana do Sono, pelo último guideline de 2015, então o aparelho intraoral de avanço mandibular, ele é indicado para o ronco, para as apneias leves e moderadas e para a apneia grave quando o paciente é intolerante ao CPAP ou realmente não quer utilizar o CPAP, mas a gente sabe das limitações, então acho legal a gente discutir isso aqui também. E a gente sabe que
tem determinado perfil de paciente que não vai ter o sucesso esperado. Então é saber realmente indicar, né? E pensar no bem do paciente, do tratamento mais individualizado possível. Sou sempre a favor disso. Isso é tão importante que aí eu até achei bem legal você estar falando sobre isso, porque eu acho a tua jornada pode ser a jornada de muitos dentistas aí no Brasil, né? Então, assim, o Alexandre, ele já é um profissional de muito tempo de atuação na ortodontia, né? Mas na área da odontologia do sono foi de alguns anos para cá, né? Uma E o que fez essa virada de chave? Como que isso aconteceu? Como essa odontologia do sono, que você já disse que existe sim, né? Existe. Como que ela chegou na tua vida? Me conta aí, Alexandre, pra gente até ajudar outros dentistas que estão assistindo a gente, né? Eu sou especialista em ortodontia e logo que eu me formei eu já fui para orto e fui fazer só ortodontia. E aí eu fazia muito preparo ortodôntico cirúrgico para cirurgias ortognáticas, para cirurgias de avanço bimaxilares e mentoplastia. E eu trabalhava junto com o Buco, que é muito meu amigo, a gente fez faculdade junto, dividiu República junto. E ele lá em 2008, 2007, ele já pedia polissonografia, mesmo sem a gente entender muito daquilo ali, ia só ali no básico, na conclusão ali, ele já pedia para todo mundo aquilo antes e depois. E eu comecei a ver aquela mudança, além da estética e tudo mais, de autoestima e tudo desses pacientes, algo relacionado a sono. Eu falei, opa, aqui tem alguma coisa que ninguém está enxergando. Sabe quando você vê ali um mundo novo, eu falei, isso aqui é interessante demais. E comecei a me interessar por isso. Mas mesmo assim, fiquei na ortodontia por muito tempo. Dei aula em cursos de especialização de orto aqui no Brasil, fora do Brasil. E comecei a me interessar pelo sono, mas foi através da cirurgia ortognática. E aí, pela cirurgia ortognática, pela polissonografia, desculpa, eu comecei a convencer os pacientes a fazer a cirurgia. Que muita gente é muito resistente e tal. E comecei a pedir isso e falar, olha, você tem um problema sério de saúde, que é isso aqui. E aí que eu fui descobrir que existiam os aparelhos de avanço mandibular, que eu também não sabia. Isso não é divulgado. Aí eu conheci o professor Walter Silva, lá de Bauru, que hoje é meu grande amigo, meu incentivador, meu sócio nos cursos. Guru, né? Meu guru, meu mestre. Fui fazer o curso dele em Bauru. E aí ele me chamou para fazer parte da equipe e ali eu me apaixonei pelo assunto, assim como vocês também, sei que são apaixonados pelo sono, né? Estamos aqui fazendo um podcast falando sobre isso. E entrei nessa de vez e foi assim, foi uma coisa meteórica, assim, de eu me apaixonar e estudar aquilo, gostar. E hoje meus atendimentos, praticamente as ortodontias que eu faço hoje são somente os preparos para a cirurgia. É só sono, realmente. Bom, eu acho que essa jornada ela ilustra bem, né, o caminho da odontologia do sono, porque a gente está falando de uma área de atuação dentro da odontologia que talvez a gente precisa deixar claro que ainda não está oficializada como uma especialidade da odontologia. Mas, na verdade, ela já é uma prática muito antiga e regulamentada, e inclusive fora do Brasil, tem uma associação, né, americana, e no Brasil nós temos uma associação brasileira de odontologia do sono, que é a ABROS. Exatamente. E, na verdade, assim, esse processo de certificação, ele já existe. Agora, como especialidade, é um processo que está em andamento, né? E eu acredito que brevemente a gente vai ter bons resultados sobre isso, né? Mas só mostrando o quanto que o dentista, ele tem um papel importante dentro do tratamento do sono, né? E a gente fala de sono, a gente fala de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, né? E aí quando você traz essa sua história, ela está mostrando que o quanto que nós precisamos caminhar no sentido assim de divulgar mais isso, né? Como você disse, esse paciente está lá já no seu consultório, não é verdade? Exatamente. E precisando de atendimento, sem saber que ele tem uma doença, porque como a gente não aprendeu nada sobre isso, a gente não enxerga aquilo que a gente não conhece. Então ele já está sentado ali, ele tem uma doença, provavelmente tomando uma série de medicações que talvez não seriam necessárias se tratasse a base do problema. Ele já está dentro do consultório, você está ali, dentista, precisando de paciente, lutando também ali pelo mercado, que está super saturado. E é uma nova área que está em via de... Né, já tem essa... Em todos os conselhos de odontologia tem uma frente já é uma briga ali política para virar uma especialidade que é um caminho que em breve isso vai acontecer. Isso a gente sabe, assim como aconteceu
com a odontologia do esporte, que já é uma especialidade, com a harmonização facial, que também virou uma especialidade odontológica, e além do embasamento científico que tem tudo isso. Então, é uma questão apenas de tempo. E eu digo que é a área mais promissora, e além, só para terminar, né, o caminho dessa jornada, e no final ainda acabei sendo, né, agraciado, tendo a honra de poder fazer um doutorado dentro da Faculdade de Medicina, né, da USP. Então, para mim, além de ser uma honra estar ali dentro, é uma grande responsabilidade também, ser ali o único dentista hoje da equipe toda, né? E ali que a gente se conheceu, né, o George, a Sara, todos nós ali, e temos esse grupo que realmente trabalha esse fato de esse paciente vai passar com todo mundo, né? O paciente é meu, eu sou dentista, o paciente é meu, eu só sei fazer aparelho, põe aparelho para todo mundo. Não. Ele tem uma doença que a gente vai ver o melhor caminho ali para ele. O seu caminho é esse aqui, então segue. A medicina do sono é muito isso, é interdisciplinaridade completa, né? Então, a especialidade acaba complementando a outra. E para os dentistas que estão nos ouvindo, que querem seguir essa área, ou até mesmo para os estudantes de odontologia, como que eles podem se tornar um odontologista do sono hoje em dia? Qual que é o caminho que hoje, 2024, ele tem que seguir? Existem vários cursos que são muito bons. Tem o curso do pessoal da Bros, da Nelsono, tem o curso do Núcleo de Araçatuba, tem o nosso curso, já fazendo o nosso jabá também, né? Claro. Tem o nosso curso é um curso que nós somos em 3 médicos, o Jorge faz parte, 3 médicos, 3 dentistas, um fisioterapeuta, uma fono, que é a Vanessieto, uma educadora física e um técnico em laboratório. Então é um curso completo, que ele sai dali com uma base completa, da fisiologia aos tipos de tratamento, a tudo, e atendimento a pacientes. Então existem cursos sérios de gente muito boa aqui no Brasil. A gente tem uma odontologia do sono que é respeitada no mundo todo. Não só do sono, né? A odontologia brasileira ela é respeitada no mundo inteiro. Todo. Né? A odontologia e a medicina, né? As a duas medicina coisas. São as duas coisas sim. super respeitadas no mundo inteiro. O meu primeiro contato assim, com a odontologia do sono, né, aconteceu vagamente na minha residência de medicina do sono, mas eu fui a um congresso e tinha uma pesquisadora que é brasileira e que é a doutora Fernanda, que está no Canadá, e é uma das pessoas que mais produzem na área de pesquisas relacionadas à odontologia do sono, né? Então, a gente sabe que tem várias frentes aí na odontologia, né? Então, a gente sabe que tem os distúrbios respiratórios, a apneia é um carro-chefe aí que o dentista está atuando, mas tem também um outro transtorno do sono que vai muito para o dentista, né? Que é o bruxismo, né? Então, e aí o bruxismo traz aí algumas questões importantes, porque se ele é olhado fora do contexto do sono, pode ser que a gente esteja não tendo um olhar completo nesse paciente, né? Então, qual é essa relação aí de tratar bruxismo, tratar apneia? O que a gente vê aí de correlação nesse sentido? Da própria fisiopatologia do bruxismo também, a relação tanto na infância quanto na vida adulta, conta pra gente aqui, qual é a relação do bruxismo com a apneia e também, então, deixando tudo junto. Qual que é a relação do bruxismo com a apneia e também qual a relação do tratamento do bruxismo com uma placa e a possível gênese ou piora de uma apneia? Perfeito. Esse é o grande gancho, essa que eu acho que é a grande mudança de paradigma assim, para o dentista. É assim que a gente consegue chamar a atenção de muito dentista, porque eu sou dentista, então eu aprendi que o dentista cuida do dente, então eu aprendi que a gente fatiou, né, esse paciente didaticamente e a gente acreditou por um tempo que eu tratava só aquele pedaço ali da pessoa. Então, eu sou dentista, eu vou proteger o dente. Eu via dente ali com sinal de bruxismo, placa de bruxismo para 100% das pessoas. E o que a gente descobriu depois, estudando o sono, tem artigos que mostram isso, e a gente comprova isso na prática também, que se a gente instala uma placa de bruxismo sem avaliar sono, e esse paciente tem ronco e tem apneia, a placa de bruxismo pode piorar esses eventos. E piora, e tem casos que pioram muito, assustadoramente. Então eu só protegi a dente. Então é obrigatório a avaliação do dentista. Você tem que avaliar o sono antes de instalar uma placa de bruxismo. Porque quando você instala uma placa, você vai perder ali a engrenagem entre os dentes, vai relaxar mais a musculatura e, naturalmente, no que toca, principalmente se for uma placa superior. As placas inferiores, menos um pouco, mas também acontece.
Você vai tocar esse dente, você vai deslizar essa mandíbula mais para trás. Então a mandíbula vai mais para trás, a língua vai mais para trás, fecha mais via aérea. Mas a gente nunca olhou para isso. Então esse é um erro muito comum, que sempre onde eu posso quando eu tenho essa oportunidade, eu falo isso para os dentistas, de avaliar o sono. E hoje em dia, né, como a gente trabalha com o Biologix, que, para quem não conhece, é a polissonografia que você faz em casa, do tipo 4. Todo paciente que chega com uma placa já de bruxismo no consultório, eu peço para ele fazer o exame uma noite sem a placa e uma noite com a placa. E tenho resultados assim, acho que o pior deles até hoje era uma senhora que tinha um IDO de 5.4 e com a placa ela pulava para 33. Só para o pessoal entender, esse IDO, gente, é o índice de dessaturação da oxihemoglobina. Então, quantas vezes cai a saturação de oxigênio durante uma hora? Então, 5 são 5 vezes que caiu o oxigênio. Foi para quanto? 33. 33, gente. Então, ele saiu de um quadro ali leve para um quadro grave de índice, né, de saturação. E tudo culpa de uma plaquinha. De uma placa. Uma plaquinha. De uma placa, porque a gente aprendeu só a olhar para o dente. Então a gente sabe que hoje a gente tem que mudar essa conduta. Então se o dentista não sabe avaliar o sono, indicar para um profissional que saiba e aí sim ver o melhor tipo de tratamento para ele. E aí qual que seria o tratamento para esse paciente? O aparelho de avanço mandibular, que vai tratar, além do bruxismo, o ronco e a apneia. Então você faz as 3 coisas ao mesmo tempo. Então, sempre procurar o melhor para aquele paciente. A gente sabe que o bruxismo é difícil de tratar, né? Multifatorial, né? Tem vários aspectos. E é importante dizer aqui também, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas o dentista do sono, eu tenho insônia. Não, o dentista do sono não vai tratar isso. É distúrbio respiratório do sono, bruxismo, ronco e apneia. Isso. Tem a associação, né? A comisa, as duas coisas, a insônia e a apneia, sim. Eu aplico o questionário básico ali, o EASY, de insônia, aplico, mas não para eu tratar, para encaminhar justamente para o médico do sono fazer o tratamento conjunto. Mas até sabendo que existe a correlação, como você mesmo falou, do distúrbio respiratório com a insônia, eles se retroalimentam ali, né? E isso é legal, até a gente estava batendo aquele papo antes de falar de tipos de aparelho, tem muito dentista também que acha que é só fazer uma moldagem, mandar para um laboratório e instalar um aparelho na boca. E não conhece a doença, não conhece a fisiopatologia, não sabe nem o que ele está tratando, então não, o que ele vai esperar daquilo. E é comum, já ouvi muito isso. Ah, não, esse tipo de aparelho, esse tratamento não dá certo. É aquela coisa, não dá certo ou você não está treinado a fazer bem feito. Então aí você trata uma coisa e não sabe o que é a outra, você não tem menor parâmetro nem de comparação. Então, é estudar. O aparelho, a gente sempre fala que é a menor parte de tudo isso, nesse tipo de tratamento. Por isso que é importante o estudo, o conhecimento e assim, para mim, né, eu me apaixonei mesmo pelo estudo do sono. Que tudo que eu posso estudar do sono eu estudo e vejo live, vejo podcast, tudo que eu estou ouvindo ali é sobre sono. Para mim foi fácil, voltando ao gancho da transição, foi uma transição muito fácil, assim, muito natural, aquela coisa tipo, achei o meu caminho aqui, o meu propósito, que é trabalhar com o que eu gosto, ajudar as pessoas e ganhar dinheiro com isso também. Então, e você falou aí do aparelho de avanço mandibular, né? Também chamado de aparelho intraoral. E talvez muita gente aqui é a primeira vez que está tendo contato com esses termos, né? Então, de saber que existe um aparelho, é grande, é pequeno, de que é feito isso, né? Então, como que esse aparelho, assim, para quem está nos ouvindo aqui pela primeira vez sobre esse tratamento, essa modalidade de tratamento, e também esse aparelho, eu posso comprar na internet lá e usar? Como que funciona isso? É só de um tipo? É igual para todo mundo? É uma dentadura, né? O que é esse aparelho em geral? Só para a gente entender melhor. Na internet tem de tudo, né? A internet tem inclusive nosso podcast, que é uma coisa séria aí para aprender, né? Tem os aparelhos, esses esquenta e morde, tem de tudo ali na internet. E todo mundo que ganha compra, viaja, me traz. Eu tenho uma caixa cheia desses aparelhos lá. O importante é dizer que esse aparelho é feito sob medida. Ele tem que ser feito sob medida, especialmente para aquele paciente. Ou moldado ou escaneado. Hoje a gente tem os scanners, né? Então, é feito totalmente customizado. Existem alguns tipos clássicos de aparelho, existem mais de 180 modelos, mas nem todos funcionam. E existe muito estudo grande, pesado, revisões sistemáticas, meta-análises sobre alguns tipos de aparelho, que são os que a gente utiliza.
Tem dois mais clássicos, um que permite a abertura da boca, que os respiradores orais, que não foram para o otorrino tratar ali. Perderam o tempo, né? E agora sofre as consequências. E existe, né, um outro aparelho que chama PM tipo 2, que é como se fosse duas placas de bruxismo que são unidas, que a gente faz um registro específico para aquela pessoa do avanço dessa mandíbula também. Existe uma regra para isso, muito bem estabelecida. E é possível ir fazendo esse avanço aos poucos, justamente para avançar o mínimo possível, para abrir a via aérea o necessário para aquele paciente, para ter o menor número de efeitos colaterais possíveis. Mas ele é feito totalmente sob medida, tem diversos tipos de material, aí vai depender do tamanho do dente do paciente, do tipo da oclusão, do tamanho da coroa do dente, se ele tem prótese, se ele não tem prótese, se ele usa dentadura. Dá para colocar em todo tipo de pessoa, desde que tenha uma base ali para você apoiar. E uma dúvida que muita gente tem, né? Que a gente fala de aparelho odontológico, a gente já pensa num aparelho fixo, né? Exato. Que eu vou usar ali durante o dia e noite. Mas para eu dormir bem, então tem que usar um aparelho fixo. Então, assim, é um aparelho fixo. Eu vou usar quando, né? Esse dispositivo, como que funciona melhor? Né? Boa pergunta, né? Ele é utilizado somente na hora de dormir. Como a apneia vai acontecer só na hora que você dorme, você utiliza durante a noite e vai remover de manhã. Ele vai fazer o mesmo papel, né, do CPAP, que você também utiliza ali só na hora de dormir e remove pela manhã. Ele é simples, é um aparelho confortável, é de fácil utilização, fácil higienização, é bem tranquilo. E algo que é importante a gente pontuar para quem está conhecendo hoje o aparelho é que o aparelho não quer dizer que você vai usar ele à noite, vai modificar seus dentes e um dia você vai parar de usá-lo. Enquanto você usa ele durante a noite, você está sendo tratado. Se você dormir depois sem ele, você vai estar sem o tratamento. Então, a gente costuma dizer que esses tratamentos para apneia é como um tratamento para qualquer doença crônica, como uma hipertensão. Se você não usa medicação, você vai ter hipertensão. Se você não usa o aparelho intraoral, você vai continuar tendo apneia. E me conta uma coisa, em relação aos efeitos colaterais que você citou, quais são eles, né? Quando você contraindica um aparelho e se tem algum perfil de paciente que vai ter a possibilidade, por exemplo, do efeito colateral de entortar os dentes com maior facilidade ou não. Alguns pacientes chegam logo pós-ortodontia, às vezes até utilizando Invisalign, enfim, e falam, não, o aparelho intraoral eu não quero porque eu tive meus dentes tortos a vida inteira e eu estou com medo de que eles entortem de novo. O que você faz para prevenir isso e acompanhar o paciente para que ele não chegue a ter um efeito colateral tão importante de realmente ter prejuízo estético e oclusal? Excelente pergunta, que essa é uma dúvida muito comum. Tem gente que pergunta até se vai mudar meu perfil para sempre. Eu até costumo dizer que se conseguisse mudar o perfil, a gente não precisaria mais fazer cirurgia ortognática. Meus problemas estavam todos acabados, né? Não ia ter mais problema. Tudo resolvido. Assim, existem os efeitos colaterais, mas a gente tem controle sobre eles. Então, é um mínimo de avanço que a gente sempre tenta fazer para cada paciente. Tem pacientes que, dependendo da tipologia facial, a gente vai ter o braquifacial, que é aquele rosto mais quadrado, com a musculatura mais potente, mais achatadão, mais quadradão. Tem o mesofacial, que tem as divisões mais parecidas, musculatura que funciona bem, e o dólico facial, que é aquela face estreita, comprida, fina, geralmente com uma tendência à mordida aberta. Então, isso até na ortodontia. Um tratamento num braquifacial demora mais, é mais difícil do que num dólico. Mas o dólico tem muito mais efeito colateral, até o dente entorta mais rápido pós-tratamento. Então, nesse dólico, a gente tem que tomar sempre mais cuidado, que a musculatura é mais flácida, já tem uma tendência à mordida aberta, má postura de língua. Então, é avançar o mínimo possível, saber indicar um tipo de material correto para aquele paciente e ter sempre o acesso a esse paciente, não perder o controle. Geralmente, quando existe o efeito colateral, é quando você perdeu o controle. Você zerou ali a apneia, o cara está feliz, o cara sumiu do seu consultório e nunca mais voltou. Então, a gente faz um ajuste, uma checagem da oclusão, principalmente hoje em dia com os scanners. Se eu escaneei você, eu tenho um arquivo seu digital. Então, eu sei até os seus pontos de contato. O software mostra tudo isso. Então, é até mais fácil para a gente ver. Eu posso escanear você após um ano e ver se você teve alguma mudança oclusal ali ou não. Até mínima, né? Mínima. Porque, às vezes, se você fosse acompanhar com moldes. Com moldes. Às vezes você nem pegaria tão bem não quanto pega. com o scanner. Com mínimo movimentação, você já... O scanner é perfeito. Ele já mostra pra gente. Ele mostra o ponto colorido nos dentes, assim, onde está pegando o dente. Então, a gente consegue controlar tudo isso.
E também, né, ainda o que contraindica, se o paciente tem algum problema periodontal, se tem mobilidade dentária, então é importante antes fazer uma checagem de tudo isso, uma radiografia panorâmica. Se tem algum problema de ATM, então isso a gente vai avaliar antes. Se é um caso cirúrgico de ATM ou não, se já tem dor, se tem alguma coisa desse tipo, ele tem que tratar antes para poder fazer esse tipo de avanço. Então, esses são os principais pontos que contraindicam. Seria algum problema, né? Uma DTM, por exemplo, dor temporomandibular, algum desgaste de côndilo ou uma coisa desse tipo, e o próprio dente, a própria estrutura dentária que tem que estar em ordem total, restaurações feitas, saúde periodontal perfeita, para poder ter esse apoio, porque esse paciente vai arranjar, vai apertar, vai mexer, então esse suporte tem que ser muito bem feito. Você chega a contraindicar quando o paciente tem limitação de avanço? Chego. Se o paciente, por exemplo, já é um classe 3. Classe 1 é aquela mordida, né, normal, que o paciente tem dente torto. Classe 2, a gente vai ter um degrau maior, como se fosse ali vamos dizer ali, uma mandíbula menor. E o classe 3 é quando a mandíbula já é avançada. Então, se ele já é um classe 3, tem uma mordida cruzada anterior, eu não tenho muito para onde avançar. Então, é um fator que pode, sim, ser já um contraindicativo desse tipo de tratamento. O classe 3, gente, é o Cássio do Corinthians, que tem o queixo para frente. Exato. Você vai colocar o queixo mais para frente ainda, às vezes você não consegue, não tem para onde ele O classe 2 é o Ronaldinho Gaúcho. Exato. Já que falou do futebol, seria o Ronaldinho Gaúcho. Boa. Queixo para trás e tudo mais. Coloquei o aparelho intraoral, certo? Coloquei hoje. E aí? Nunca mais eu olho o dentista, como esse acompanhamento, né? Porque você está falando sobre as questões do controle, né? Do possível efeito adverso, efeito colateral ao uso do aparelho, né? Então, como que é feito esse segmento? É um aparelho que ele dura pouco tempo, dura muito tempo? Como que é feito isso? E alguma alteração na face, né? Que ele pode sugerir ou causar? O que a odontologia do sono traz com relação a esse assunto, essa dúvida? Né? É importante dizer que é um tratamento, não é uma solução instantânea, né? A gente que trata esses pacientes que têm distúrbios do sono, a gente sabe que muitas vezes esse paciente chega muito ansioso ali, muito esperançoso, e por mais que a gente fale, olha, essa primeira semana é uma semana de adaptação, para você aprender a dormir com o aparelho, dormir a noite toda, ver se tem algum desconforto ou não, e muita gente já manda mensagem no dia seguinte, ainda ronquei a noite inteira. Calma, é um tratamento, então... Você roncou a vida inteira, né? Então vamos não vai com parar calma, do dia para noite. Vamos lá, estamos atuando para melhorar isso. Exato. E aí esse paciente, a gente tem esse controle, então a gente vai moldar ou escanear, isso vai para um laboratório especializado em aparelho intraoral, isso vem, a gente instala esse paciente, volta normalmente uma semana, depois volta 15 dias, aí eu repito uma polissonografia nele, um Biologix, vejo se tem que fazer mais avanço ou não. Aí tem um protocolo padrão, mas é um tratamento mesmo que vai durar até a gente ver que a gente diminuiu muito essa apneia, os efeitos, né, disso, os sintomas desse paciente. E esse controle mesmo assim, vamos supor que a gente zerou essa apneia agora em um mês de tratamento. Esse paciente volta após 3 meses, 6 meses, a gente vai checar a oclusão, checar o paciente, repetir os questionários todos que a gente aplica. Isso é importante falar para o dentista também, como é que você começa a selecionar esse paciente dentro da sua clínica. Com os questionários, por exemplo, um Epworth, um Stop Bang. Os questionários, existem questionários específicos que a gente pode aplicar numa anamnese. Perguntar como é que você dorme, como é que você acorda, como é que é o seu dia, você ronca, você não ronca. Tem os aplicativos que você pode usar, os relógios, que grava ronco, que grava aquilo. E dizer, né, acho que o principal ponto é justamente pegar por aí. Que roncar não é normal, que a gente também nunca aprendeu né, isso. Né? E acompanhar, e ter esse acompanhamento. Então, esse segmento, Jorge, é dessa maneira. Por mais que a gente já tenha terminado esse tratamento, a gente continua acompanhando esse paciente de tempos em tempos. O aparelho depende muito do uso de cada paciente, dos cuidados que tem, mas normalmente dura em torno de 3 anos, 3 anos e meio, um aparelho bem cuidado. Então, esse é mais ou menos um tempo de duração, aí refazer o aparelho seguinte. Não, legal, agora vocês entenderam o porquê que a gente conversou em relação aos aparelhos comprados, pré-fabricados, que já consegue na internet. Estados Unidos você vê muito isso vendendo em farmácia, enfim, diversas lojas aí.
Então imagina, você compra um aparelho, faz um molde em casa, um aparelho que não tem a definição perfeita para o teu esqueleto facial, que você não sabe nem a altura, o quanto que avança ou não, que você fica seguindo geralmente uma tabelinha que eles deixam dentro do aparelho e principalmente sem nenhum acompanhamento, se está tratando o seu quadro respiratório de fato ou às vezes está até piorando o quadro e além disso trazendo possíveis efeitos colaterais na articulação temporomandibular ou dentária mesmo, né? Então aí tá a atuação importante do odontologista do sono, não é tão simples assim. Pois é, perfeito, porque até muito aparelho mal feito de laboratório que não é especializado em aparelho intraoral, ele aumenta a dimensão vertical. Então, quando a gente aumenta a dimensão vertical, essa mandíbula gira para trás e com isso a gente diminui o espaço de via aérea. Então, quanto maior a dimensão, maior a altura do aparelho, maior tem que ser o avanço. Que para cada 1 milímetro que a gente abre atrás, a gente tem uma abertura de 2 a 3 milímetros na frente, então a gente tem também um fechamento da via aérea. Então o importante é saber indicar, trabalhar com um bom laboratório para esse aparelho ser o mais estreitinho possível. E esses que se compram na internet é qualquer um. Sim. Então a chance de piorar é altíssima, de ter efeito colateral, de movimentação em dente, de ter dor em articulação é gigantesca. E aproveitando esse gancho que você deu da altura do aparelho, a gente estava conversando aqui nos bastidores em relação a um paciente que eu atendi recentemente, que falou que começou a roncar do nada, e você tira história, conversa, e eu reparei aquele dentão branco brilhando na minha frente. Eu falei, quando que você colocou essa porcelana nos dentes, né? E ele falou, há 6 meses. Quando começou a roncar dele? Há 6 meses, ele até mudou assim a feição. Explica um pouco, então, a correlação possível da utilização de lentes na possibilidade do surgimento de um distúrbio respiratório. As lentes estão super na moda, a gente sabe disso, né? Também não vamos polemizar aqui as lentes. As lentes, na verdade, também sempre existiram. Sempre chamaram faceta e mudou de nome, sempre existiu. Tem a indicação correta, mas aí virou moda, todo jovem colocando. É uma coisa que ninguém pensa, que daqui a alguns anos você vai ter que trocar tudo aquilo não dura para sempre. Então é um trabalhão aquilo, a gente sabe. E dependendo também de quem faz, o laboratório que faz, se o profissional é habilitado, treinado a fazer aquilo, dependendo de altura que você coloca desses dentes, dependendo da largura desses dentes, que eu também já vi umas coisas bem grandes. Assim. Flats. Isso, exatamente. Você pode ali ter um aumento dessa dimensão também posterior, girar essa mandíbula. Se a oclusão da pessoa não está correta, vai ter uma tendência também a não engrenar esses dentes. Essa mandíbula vem mais para trás, pode roubar espaço de língua. A gente sabe que a apneia tem muito a ver com isso. Pode ser uma possível causa aí desse ronco, porque mudou a oclusão da pessoa do dia para a noite, né? E volta naquilo que você falou, né? Que o dentista olhando só pro dente, né? Só pro dente. Então, a ideia aqui, para quem não mexe com sono e tá ouvindo a gente, é dentista, começar a reparar nessas correlações também, né? Para ver o paciente também dentro da possibilidade de estar evoluindo um tratamento estético para um distúrbio respiratório. Pois é, e a minha relação com o otorrino sempre foi muito próxima, por ter trabalhado sempre com ortodontia. E a gente sempre se baseava nisso, né? Em falar em respiração, em falar em disjunção maxilar, por exemplo. Quem é ortodontista está assistindo a gente. Eu também pensava no encaixe do dente. E não pensava que ali a gente estava aumentando esse espaço para a língua. É a língua que vai ser o carro-chefe ali de para onde vai essa maxila, esse crescimento facial. A gente sabe que a oclusão tem muito a ver com a postura. De novo, usando o Cássio e o Ronaldinho Gaúcho, tem muitos trabalhos, né? O meu consultório hoje é dentro de uma clínica de fisioterapia, que a gente trabalha essas duas coisas, oclusão e postura. O paciente que é um classe 2, tipo o Ronaldinho Gaúcho, ele tem uma postura de cabeça mais avançada. O que muda peso da cabeça, vai mudar a postura de coluna, respiração, posição de língua. O Cássio, se você reparar nos jogos dele, ele é um cara, por ser padrão 3, classe 3, que ele defende mais inclinado para trás. Então você começa a mudar isso desde criança, e vai ter a ver com respiração. Aí, estudando o sono, comecei a ver muito trabalho de disjunção, seja disjunção com os aparelhos que a gente utiliza em criança, em crescimento, que tem 3 clássicos, né? O Hirax, o Haas e o McNamara, seja no adulto, cirurgicamente, em centro cirúrgico, hoje em dia com o MARP, que é um aparelho também que é apoiado com mini implantes ortodônticos no palato, isso é aberto. Então a gente vê que os índices de apneia, tem muito trabalho relacionado a isso, os índices de apneia também caem só de você fazer uma disjunção. Principalmente
os grupos lá, Pensilvânia, estudando Stanford, muito sobre isso. O Eric Tuller, fiz a capacitação dele na cirurgia de junção maxilar, né, vindo nasal, que ele trouxe, que é a técnica de Chopin, né, que fala. E realmente nisso, né, porque é como se a região da maxila, quando ela trésica, né, como se a língua não coubesse ali, como se fosse a garagem, né? Então, acontecer aquele mergulho da língua, ela vai para trás e acaba obstruindo a via aérea. E aí a gente traz essa analogia para a infância, né, com os expansores rápidos de maxila, né? E eu vejo ainda muitos dentistas tratando ortodontia e perdendo o time de fazer expansão maxilar lá na infância, né? Como você vê isso? Porque quando a gente fala em ortodontia, a gente está falando de inclinação dentária, né? Para melhora da oclusão. Mas a parte do esqueleto facial, a parte respiratória, ela vai continuar prejudicada. E eles não, muitos deles não enxergam isso. E é uma coisa que a gente fala bastante. O respirador oral da infância vai ser o apneico adulto, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho essa atenção também para quem trabalha com a odontopediatria, com a ortopedia infantil aí, para o que eles têm que observar e quando que realmente abordar essa criança precocemente, né? Quanto mais precoce, a gente sabe que melhor, sempre. E a adjunção é exatamente isso, eu também sempre pensei nisso. A adjunção é uma vacina contra um apneico do futuro. Você está dando a chance ali dele desenvolver adequadamente. E também, você falou disso, eu me lembrei de outra coisa, que como eu não olhava para sono antigamente, tem um aparelho que a gente utiliza também, ortopédico, nessas crianças que são classe 2, padrão 2, que chama Bionator, que ele estimula a mandíbula a vir para frente. E eu lembro de mãe me falando, minha filha não ronca mais à noite. Mas eu não olhava para ronco. Eu não sei, não estava, não, eu quero ver a mandíbula encaixar no lugar, é isso que eu queria ver. Então a adjunção, quanto mais precoce esses tratamentos que dê essa chance dessa criança desenvolver, é o quanto antes. E já pensando nisso, e começar a abordar esse paciente perguntando sobre sono, não só sobre o encaixe dentário. É parar de olhar só essa faixa, saber que existe ali todo um complexo, essa boca pertence a uma cabeça, a um corpo, e essa pessoa dorme, né? A gente nunca olhou para essa pessoa dormindo. É a importância, então, do odontopediatra também, né? Total. Pra caramba, porque ele que vai, talvez, ser o primeiro a encarar ali um exame físico e ver que tem alguma coisa que não está acontecendo legal, que tem sinais de respiração bucal e a criança com a boca aberta e já com alterações importantes de desenvolvimento. Freio lingual muito curto. Exato. Isso é o odontopediatra que vai ver, tem esse contato. E o dentista tem essa vantagem de ter um contato muito próximo e contínuo com esse paciente. Sim. Esse paciente vem ali 2 vezes por mês, vem 1 vez por mês. Você tem um contato sempre, então é fácil de você fazer esse segmento, esse acompanhamento. Então o papel da odontologia do sono já começa exatamente aí, na odontopediatria, passando pela ortopedia funcional dos maxilares, depois com a ortodontia, e aí chega até nos aparelhos de avanço, quando isso já está instalado. E você percebe, né? A gente conversou aqui a frenolingual e respiração bucal, aí sempre entrando junto, otorrino, fono, é uma equipe interdisciplinar que vem lá da infância até, né, da fase adulta. Não adianta um respirador bucal, vou fazer expansão, mas e aí? E se o nariz estiver entupido? Vai voltar a ter deformidade de novo, vai expandir quantas vezes? Então é importante a avaliação do otorrino aí para ver se tem alguma obstrução, né, na nasal, se tem uma adenoide grande, amígdala e tudo mais, para em conjunto tratar esse paciente. Os quadros alérgicos, o próprio aparelho de avanço mandibular. Se o paciente não respirar bem pelo nariz, ele não vai conseguir utilizar. Não consegue usar, é verdade. Não tem como. Então tem que ter essa ligação, é constante. Isso também é muito legal, que traz uma informação que roda entre todo mundo, então você está sempre atualizado, você não é... Eu nunca gostei de ser aquele tipo de dentista que trabalhou sozinho no consultório, sabe? Aquele que você põe ali a placa e fica sentado ali dentro, isso nunca foi meu perfil, eu sempre trabalhei em equipe. E depois no sono isso aumenta muito mais, né? Você trabalha do nutricionista ao educador físico, ao físio, ao médico, a todo mundo, ao técnico de polissonografia. Você amplia isso, vira uma rede de indicações, o que é sensacional também. Então é fundamental essa interação, né? O otorrino, o ortodontista, o odontopediatra, desde o começo, é fundamental para o bom desenvolvimento da criança. É super importante a gente lembrar que quando a gente fala de apneia do sono, né, a gente não está falando de uma doença rara. Nós não estamos falando de doença rara. Só para ter uma ideia, né, no Brasil são estimados 49 milhões de pessoas com apneia do sono. Desses 49 milhões, 25 milhões têm a forma moderada ou acentuada da doença. E o Brasil está ali em terceiro lugar
em números absolutos no mundo de destaque, né? Lugar de destaque em portadores de apneia do sono. E aí eu estou trazendo esses números exatamente porque muitas pessoas que pensam em se enveredar pela área do sono e muitas vezes ficam com dúvida, vou fazer a área do sono, né? Então, o Gui que atua muito na área do sono, eu também atuo muito na área do sono, né? E digo que não dou muito conta de toda a demanda que chega. Se a gente for abrir, né, as portas realmente para toda a demanda, realmente vai ter sempre alguém ali para a gente avaliar. E aí eu queria que você falasse assim, como que o dentista ele poderia ingressar nisso, né? Você falou aqui dos cursos e tudo mais, e também falou que o dentista, de certa forma, ele já faz um pouco esse processo, né, da atuação na área do sono. Então, assim, como que o dentista ele pode trazer uma ideia e otimizar o seu consultório? E agora eu estou trazendo uma outra questão, que é exatamente como trazer um olhar diferente, até de aumentar a demanda, a atuação no próprio consultório, né? Porque a gente sabe que hoje a gente tem ali, hoje não cabe mais um profissional que ele faça apenas a assistência. O profissional também ele tem que fazer a gestão do seu consultório e tudo mais. E como que a odontologia do sono pode ser esse diferencial no consultório do dentista moderno, né? Pensando assim. Eu acho que a odontologia do sono traz o dentista de novo para o papel de promotor de saúde. Então é olhar esse paciente como um todo e saber que ele já está na cadeira do seu consultório. Esses números aí que você mostrou, esse mesmo trabalho mostra que 85% dessas pessoas não sabem que tem a doença, né? Então, você tem alguns tipos de paciente. Aquele que já chega indicado até você, que já sabe que tem, mas a maioria está sentado ali sem saber. Essas pessoas também estão na nossa família, são nossos amigos, ou muitas vezes é a gente mesmo. E a gente nunca soube avaliar isso. Então, quando a gente começa a olhar para essa população e você começa a fazer ali perguntas simples para essas pessoas, você já começa a ver que todo mundo tem alguma história com o sono. Então, eu acho muito interessante isso. Por exemplo, se eu sou ortodontista e você não tem ali uma queixa, meus dentes são tortos, são desalinhados, você não vai vir me procurar, me falar comigo. Mas dormir, todo mundo dorme. Todo mundo tem alguma queixa, alguma coisa, né? E roncar, a gente sempre aprendeu que era piada, aquela coisa que vem dos desenhos, dos filmes, né? Pode ter alguém dormindo, aparece um desenho já de alguém roncando. Já para associar sono e ronco, né? Sono e ronco, já é meio automático, como fosse normal, normalizando. Se está roncando, algum problema tem ali. Então, eu começar perguntando para esse paciente. Se você tem paciente, esse paciente já está ali para a odontologia do sono, ou o pai, tem a mãe, alguém vai ter. Você falou da demanda. Realmente, a demanda é grande. A gente está aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Eu recebo paciente da Baixada Santista, do interior de São Paulo, do sul de Minas Gerais. Porque não tem profissional nessas áreas. Não tem ninguém na odontologia do sono ali. Por isso que essa minha mudança, essa virada de chave foi tão rápida de uma coisa para outra. Porque a demanda de paciente que veio foi gigante. Fora os que eu trio dentro do meu próprio consultório. Então, se esse profissional quer especializar nisso, começar a prestar atenção no paciente que ele já tem, fazer perguntas simples e saber que esse cara já está lá, sentado na cadeira dele, precisando de ajuda. A gente sabe os principais fatores de risco para a apneia. Obesidade, então você vai olhar para aquela pessoa, ver medida de cintura e pescoço, o envelhecimento e padrão facial, que é o que o dentista já vê todo santo dia. Tem o exame de Mallampati modificado, né, que vocês conhecem muito bem. Então, o dentista pode olhar, é uma relação que você vai ver da língua com o palato mole, o cara já está sentado ali, você tem aquele foco de luz enorme aqui. Você vai olhar dentro da boca, que você já olha todo dia, o dentista já olha todo dia e não sabe ver. E aí você vai saber dali o grau, se tem uma chance maior, um risco maior ou menor de ter apneia. Então, são coisas simples, pequenas mudanças, assim, de pequenas perguntas e para onde você está olhando. Simples. Gui, eu posso fazer uma revelação aqui? Vai, tá permitido espaço? Com certeza. Bom, então assim, eu tenho apneia do sono, né? E eu fui diagnosticado quando eu fiz minha residência em medicina do sono, Acho né? super importante você falar só isso. para mostrar o cenário nebuloso em que nós estamos, né? Porque eu sempre ronquei, sempre tive sonolência, fadiga e passei por uma faculdade de medicina e ninguém nunca cogitou. Até fiz vários exames, ninguém nunca cogitou a possibilidade de ser apneia do sono.
E eu fiz o diagnóstico, na época foi uma apneia do sono de grau acentuado, né? Então tive algumas questões que eu modifiquei, estilo de vida, emagrecimento, e também eu tinha um componente que a apneia, ela pior na posição quando eu dormia de barriga para cima, né? E atualmente, junto com o Alexandre, a gente avaliou e eu optei por mudar a terapia diante de todas essas mudanças que eu vinha apresentando na minha vida, perda de peso considerável e também dormindo de lado, um travesseiro especial me permitindo isso, eu comecei a usar o aparelho intraoral. Né? Então foi uma mudança aí de terapia que... Como que era essa sua apneia? Era uma apneia acentuada, mas uma apneia que tinha um componente posicional muito importante, né? Então, quando eu dormia de barriga para cima, ela realmente era muito mais acentuada. Quando Eram eu dormia de obstruções lado, completas mesmo então, ou mais parciais? eu tinha tanto apneias como hipopneias, mas elas eram... E só para quem está começando aí na área do sono, né? A apneia em si, a gente chama apneia obstrutiva do sono, que é uma doença, mas a gente tem os fenômenos respiratórios. E aí nós temos a apneia, que é uma parada na respiração, é uma pausa nessa respiração que vai durar no mínimo 10 segundos. E a gente tem a hipopneia, que é uma restrição, né, no fluxo respiratório. Você respira, mas não da mesma forma como seria normalmente. Mas entra menos ar. Entra menos ar, exato. Mas o grande problema é porque podem levar, né, a alterações como queda na oxigenação do sangue. Então a gente sabe aí que tem correlação com doenças cardiovasculares, metabólicas e que pode acometer de criança ao idoso. Então, quando eu sou o meu automédico do sono, né? Mas assim, lógico, eu pedi a opinião de alguns colegas, conversei, discuti o caso e conversei com o Alexandre, e aí eu tive a experiência de utilizar o aparelho intraoral. E o aparelho, após uma avaliação, né, que o Alexandre fez, e a gente optou por um aparelho um pouco diferente, que é algo que está sendo construído agora, né? E eu comecei a utilizar e assim, eu tinha uma expectativa que eu teria mais dificuldade, né? Porque imagina, algo imobilizando a sua boca. Eu pensava até em coisas muito mais complexas, como por exemplo, e se eu engolir? Né? Porque é um aparelho móvel, se acontecer alguma coisa eu engasgar. E eu estou usando e está muito tranquilo o uso, né? E assim, e também eficiente com relação ao ronco e à apneia. Então assim, Alexandre, queria que você falasse sobre essa questão do aparelho intraoral como uma possibilidade terapêutica. Eu me adaptei bem ao CPAP, é uma tecnologia que eu super indico, né? Só que a minha apneia mudou também, porque eu mudei uns aspectos, como eu tive uma perda ponderal importante e estou dormindo de lado, que tinha um componente posicional. Por isso que eu optei pela mudança na terapia e pela praticidade. Mas não é para todo mundo, né? Então Sim, tem que ter uma avaliação médica. Veja bem, ele falou aqui de 3 tratamentos que ele está fazendo, tá? Não foi só o aparelho, ele está fazendo o aparelho intraoral, a terapia posicional, então mudou a ergonomia do sono, começando a dormir mais de lado e também a perda de peso. E com acompanhamento, tá? E sempre com acompanhamento, exato. Porque eu estou monitorando isso. Se por acaso eu utilizasse o aparelho intraoral e houvesse piora ou não controle dos eventos respiratórios, estaria voltando para o CPAP, que depois a gente vai ter um... A gente já falou que é CPAP hoje? Não, a gente não falou não, viu? O Alexandre falou no começo... Falou no comecinho, né? Já explicou que foi lá validado em 1981, né? Exatamente 43 anos, que é um aparelho que realmente não deixa a nossa garganta fechar. Então, com isso, a gente consegue respirar durante o sono e não ter essas apneias. Então, é um aparelho que realmente modificou aí a história da medicina do sono, né? Então, Alexandre, como que você decide o tipo de aparelho? Como que é feita essa seleção, né, com o paciente? Você já falou que são vários tipos, né? São vários tipos. Então, como que funciona isso, né? E a gente sabe que, às vezes, o paciente chega, ele tem alguns que não chegam tão dispostos e outros chegam muito dispostos a utilizar o aparelho intraoral. Então, como que tem essa avaliação inicial e essa abordagem na utilização desse aparelho? Perfeito, você vê a responsabilidade de colocar um aparelho no médico do sono, né? E deu tudo certo. E o que é legal de falar é que esse aparelho do George, ele é uma inovação. É o primeiro aparelho do Brasil que eu participei do projeto, junto com o professor Walter Silva e com o Paulo Leog, do laboratório Leog.
É o primeiro aparelho totalmente digital, feito por fluxo digital. Então foi feito um escaneamento do George, esse escaneamento gera um modelo 3D virtual, a gente vai para um software onde a gente desenha esse aparelho no software e ele é totalmente impresso por uma impressora 3D. Então é como se fosse o Invisalign do sono. Então é o primeiro do Brasil, esse aqui. Tem mais um nos Estados Unidos, 2 nos Estados Unidos e um em Madrid, e tem esse nosso aqui do Brasil. Então a gente estava falando da odontologia do sono, da odontologia do brasileiro ser de ponta mesmo, né? Brasileiro ser de ponta no mundo, e realmente é. A gente tem utilizado esse aparelho há 2 anos já, praticamente. Eu também utilizo esse aparelho, eu ronco. Não tenho apneia, mas ronco, eu também utilizo. Estou usando o meu há 2 anos, está ali intacto, perfeito. E, então, as formas de selecionar depende das características anatômicas de dente, do aparelho, se é respirador bucal ou não. Mas a grande diferença do aparelho digital é que se você tem um arquivo ali 3D desse aparelho, quando eu termino de escanear, aparece um QR Code na tela e eu envio pelo WhatsApp para o laboratório bota para imprimir. E o aparelho vem para a gente. Ele é mais leve, são 2 placas, uma superior e uma inferior, tem uma asa, eu trouxe até ele aqui para poder mostrar, que a gente tem um registro desse avanço, a gente começa com um avanço de 50% desse aparelho aqui, e a gente faz uma placa, depois faz uma com 50 mais 1, 50 mais 2, 50 mais 3, e pode imprimir quantas placas forem necessárias. Você vai utilizar, então ele permite a abertura da boca, porém não permite que essa mandíbula venha para trás. Então ele é muito mais leve do que o outro sistema, que a gente vai ter esse sistema aqui, que é um sistema tradicional. Esse aqui é o PM2, ele permite uma lateralidade, mas ele tem um sistema de avanço diferente. Então, expansor, onde a gente vai expandindo essa mandíbula aos poucos. Os aparelhos hoje em dia são muito mais leves também, bem mais fáceis de usar. Por fora é um material rígido, mas por dentro é um material, uma placa especial, parecida com aquelas que a gente utiliza em protetores bucais de luta. Então ele é super macio por dentro. E, como o Jorge falou, não dá para engolir. É um aparelho grande para se engolir. Né? Ele não sai da boca também durante o uso. Ele é super bem adaptado ali, a gente tem que saber. Então tem um treinamento específico para isso. Né? Mas um aparelho... Os dois são clássicos. Esse aqui foi baseado no modelo que chama Sominodent, que é um modelo também super estudado, australiano. Foi baseado com isso, e a grande diferença, esse aqui é feito manualmente pelo protético, naquele processo artesanal, e esse aqui impresso totalmente numa impressora 3D. Então ele é mais flexível um pouco, ele é transparente, super discreto. Você vai para um avião, você vai viajar, você coloca ele ali na sua viagem, ninguém nem percebe que você está utilizando. Puxa, então a gente tem um instrumento aí que é mais do que tratar, né, uma doença. Na verdade, ele te permite você utilizar fácil, de forma prática, né? E o objetivo realmente é que você... Cabe dentro de uma caixinha desse tamanho, dentro do bolso, dentro da bolsa. Para não esquecer e não ter problemas nenhum para levar para algum lugar, viagem, o que for, né? E aí, Alexandre, a gente falando aqui muito da odontologia do sono, e a gente está chegando aí ao finalmente desse episódio do podcast, que eu acho que os dentistas e outros profissionais que querem entender mais sobre esse assunto vai ter muita coisa para absorver, né? Então eu queria que você deixasse aí uma mensagem especial, principalmente para sejam os colegas dentistas ou acadêmicos de odontologia, e que vão ouvir, talvez, pela primeira vez a odontologia do sono aí, a partir desse podcast. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem sobre a sua experiência e a sua recomendação do porquê fazer odontologia do sono. A primeira coisa é agradecer vocês pelo convite e poder falar aqui que a odontologia do sono existe e que não tenho dúvida que a área mais promissora da atualidade, pelo número de pacientes, pela alta demanda, por poucos profissionais na área, te traz novamente para o papel de promotor de saúde, de falar dessa doença que é subestimada, pouco falada, pouco conhecida da própria comunidade de saúde, né, da própria comunidade médica, e dizer que o aparelho de avanço tem, ainda infelizmente, a gente sabe que tem todo tipo de profissional, que vai indicar o aparelho de avanço para todos os casos, não é a ideia. Assim como não é a ideia indicar o CPAP para todos os casos, ou indicar a cirurgia para todos os casos, como diz o nosso grande mestre, guru, o Dr. Geraldo Lorenzi, né, tem uma frase dele que eu gosto, aquelas provocações que ele faz, que ele diz:
Diga-me quem são os seus médicos que eu digo as doenças que tu tens, né? Então você só sabe olhar aquilo que você conhece, mas não, a ideia não é essa. Como a gente trabalha em equipe, então é fazer o principal diagnóstico para aquele paciente. Seu caso é para CPAP, então é CPAP. É cirurgia de avanço bimaxilar, o seu primeiro plano? Se vai fazer ou não é outra história. E saber que tem a indicação correta para aquilo, que você está pensando no bem do paciente, não só no trabalho que você sabe executar. Eu indico muito CPAP. Eu indico muito, não sou eu que instalo, bom deixar claro também. Indico muito o CPAP, a gente tem uma troca, né, de pacientes muito grande em relação a isso. E falar para o dentista, prestar atenção nesse paciente, saber que ele já está sentado aí na cadeira e que ele está precisando de ajuda. Olhar quando a gente tira esse paciente de um quadro de apneia, a gente vem dessa medicina, né, muito medicamentosa, então eu tenho pressão alta, o remédio para pressão, não consigo dormir, o remédio para dormir, o remédio para acordar, o remédio... Muitas vezes é um problema mecânico de um fechamento que o músculo relaxou quando você dormiu e você não percebe porque você está dormindo. Então tem uma pessoa que está ali ao seu lado, normalmente, que é o que te cutuca e fala, você está roncando, não está bem. Então é saber que você pode ajudar esse tipo de pessoa, então uma mudança mesmo de atitude, de paradigma. E quando você está tratando isso, você está trazendo bem-estar, uma qualidade de vida que essa pessoa nunca conheceu. Vocês sabem muito bem disso também. E saber que o sono é um pilar fundamental à vida. A gente sempre aprendeu que para ter boa saúde você tem que fazer prática de exercício físico regular, se alimentar bem, mas ninguém nunca falou do sono. Se você não tiver o sono, durante o sono que você vai ter esse equilíbrio orgânico, físico e mental. Então você que é dentista tem essa área de atuação gigantesca, como disse aqui o George, 49 milhões de pessoas no Brasil que têm apneia, 85% não sabe e elas já estão aí ao seu redor. Então fazer perguntas simples, diretas para esse paciente. Quando for instalar uma placa de bruxismo, lembrar que você não pode instalar sem avaliar o sono, senão você pode piorar a apneia, e a apneia é uma doença potencialmente fatal, que leva a uma série de outras doenças associadas, e saber que é uma área de atuação que precisa de gente trabalhando. E você pode mudar o seu negócio. E a gente tem uma pergunta surpresa que a gente deixa guardado para o final e vou deixar para o Gui fazer. Essa eu não sabia. Não, mas a gente quer a sua reação aí, né? Então essa é a intenção. Gui, manda ver com a pergunta surpresa. Agora é para geral, né? Para todo mundo que está ouvindo. Se você pudesse mandar uma mensagem breve para todo mundo que está ouvindo aqui, assistindo, que ele não pode de jeito nenhum dormir sem essa. Não pode dormir sem essa. É você saber que o sono é fundamental para a sua vida. Tudo que a gente faz, a gente tira do sono, né? Se você tem que trabalhar mais, o Jorge sempre fala muito disso, de privação de sono, a gente tira do sono. Se você tem que estudar mais, você tira do sono. Você vai para balada, você tira do sono. A gente sempre deixou o sono de lado. Aí vieram esses coaches da madrugada, essa coisa toda de trabalho enquanto eles dormem. Não, durma. Então, se você não pode, o que você não pode dormir sem essa durma. Hoje à noite, durma. Você vai ser mais produtivo se você dormir. Sensacional, Alexandre. Eu queria já te agradecer por você estar aqui com a gente, comigo, com o Gui, nesse bate-papo, né? Foi sensacional. E eu queria só que você deixasse, para quem está ouvindo e tem interesse em conhecer melhor seu trabalho, em, de repente, te convidar para uma aula ou querer ser seu paciente, onde eles podem te achar, que rede social que você usa. Deixa o seu contato aqui para as pessoas te encontrarem fácil. Eu estou no Instagram, acho que é onde eu mais publico ali, tá? O meu nome é Alexandre Anibali, Anibali com 2 N's, e ali fica fácil o contato, todo o trabalho, os cursos que a gente dá, estão todos ali, local de atendimento, tudo que a gente publica, tá tudo ali no Instagram. O Instagram é a rede mais acessível para encontrar. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. A gente fica aí com o próximo episódio, né, Gui? Esperando aí vocês acompanhando a gente. Não deixe de nos acompanhar e durma com essa. Durma com essa. Até mais.